Diga assim: a bênção de Deus está correndo atrás de mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Gente, e a gente não está esquecendo de lutas e problemas, não. É que a gente, irmão, já calejou. Já não... Sabe, parece que luta e problema que chega, a gente já chega e fala, mais um, não é? A gente não está ignorando nada disso. Nós não vivemos aqui pregando teologia da prosperidade, não, a gente prega prosperidade bíblica, tá? Mas teologia da prosperidade não. Eu quero ler um texto, e eu tenho bastante tempo hoje, eu tenho quase 1 hora para pregar, meu Deus, isso é um sonho de todo pastor. Sonho de todo pastor. Lá no nosso lado direito hoje tem metade só do público, né? Crente é fogo, né, irmão? Anunciou ontem que esfriar, o relógio até embaça. Relógio de crente anunciou que vai garoar no outro dia, já embaça, não é? E aqui tá bom, mas lá de lá o fundão lá sempre é lotado, né? Mas amém, deve estar assistindo em casa, cultuando com a gente em casa. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Vai colocar aqui na tela. Eu queria que você lesse comigo ao som de 3. 1, 2, 3. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E você serão benditas todas as nações da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Dentro desse texto existem 7 grandes promessas a Abrão, que se tornou Abraão. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Eu peço que você preste bastante atenção, porque tem muita coisa para falar aqui hoje. Eu vim até com a arma maior aqui, com o notebook, para deixar a letra bem grande, para não me perder, que tem muita coisa. Mas essa quantidade de assunto, eu creio que vai ser do tamanho do que Deus tem para entregar para você. Amém? E como eu falei que são 7, eu preciso concluir as 7. Normalmente eu não falo quantos tópicos eu vou pregar, porque se não der para pregar todos, eu já vou logo para a conclusão, né? Mas como eu falei 7, eu sou obrigado a pregar os 7. Amém, gente? Amém. Tá? Eu não posso cometer esse erro, esse equívoco, né? Então, eu preciso pregar. Se você der glória a Deus enquanto eu estou pregando, vai me ajudar. Porque quanto mais você dá glória a Deus, mais você se esvazia. Quanto mais você se esvazia, mais tem espaço para Deus derramar a sua presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Essa passagem, ela marca a chamada de Abraão. E quando falamos da chamada de Abraão, está se referindo a um dos textos mais lidos da Bíblia Sagrada. Foi aqui nesta chamada que Deus começou a construir, em cores vivas, um projeto, um cenário para a construção de um povo escolhido. Foi aqui. Embora muita gente ache que o povo hebreu é descendente de Abraão, só que antes de Abraão teve um parente chamado Ever, e foi daí que surgiu o termo, hebreu, de Ever, ou Eber, ok? Depois então veio Abraão, e quando falamos a respeito desta questão de Deus construir de forma clara o cenário para um povo escolhido na face da terra, nós estamos falando de algo que dá início à oportunidade de todos os moradores da terra serem abençoados por Deus na pessoa de Abraão. Porque embora o povo hebreu tenha surgido de Ever, um antepassado de Abraão, foi Abraão o primeiro homem que obedeceu a Deus sem conhecê-lo. Obedeceu a Deus sem ver. Então Abraão, ele é chamado biblicamente de o pai da fé. Diga assim: Abraão é o pai da fé. Então você é descendente de Adão, ok? Deus criou Adão segundo a sua imagem e semelhança, sem pecado. Você e eu somos descendentes de Adão,
pós-pecado, amém? Então nós somos imagem e semelhança de Adão. Adão, imagem e semelhança de Deus. Adão não teve pecado, tá? Até o momento que Adão e Eva erram. A partir dali, quando ele sai, então dá origem à raça humana. Então nós somos descendentes, na questão física, biológica, de Adão. Agora, quando se trata de fé, nós somos descendentes de Abraão. Porque nós cremos da mesma forma que Abraão creu. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos. Quando Jesus, após a sua crucificação, ele aparece para os discípulos no centro de Jerusalém. Eles estavam escondidos com medo de serem presos também. Jesus atravessa a parede e se apresenta e fala: paz seja convosco. E eles ficam felizes. E Jesus fala: não, vocês não precisam ficar felizes porque vocês estão me vendo, tá? Mais felizes ainda serão aqueles que lá na frente, vocês aqui, me servirão sem nunca ter me visto. Então vocês são mais aventurados ainda, tá? Então isso se tornou possível hoje, essa descendência pela fé em Abraão se tornou possível hoje na pessoa de Cristo. É o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, 29, tá? Gálatas 3, do 6 ao 9, que diz assim, olha: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído ou imputado por justiça. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Então os textos que lemos no começo mostra que Deus faz uma promessa a Abraão. Esta promessa não era condicional. Se você crer, Abraão, se você obedecer, Abraão, se você me servir, Abraão. Não. Hoje nós vivemos debaixo da graça. Se crer, se permanecer, se perseverar. Mas essa promessa que Deus fez a Abraão naquela época, ela foi incondicional. Não importava o que Abraão fizesse, Deus faria através dele, porque Deus queria usar Abraão como um instrumento de transformação e influência para toda a humanidade. Essa chamada está dividida em 7 tópicos, são 7 promessas, 7 bênçãos que Deus promete a Abraão. Repita comigo assim, olha: far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra. Perceba que a primeira promessa é exclusiva à pessoa de Abraão. Eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Então essa promessa é exclusiva para ele. As outras 6, ok? É para Abraão e já toda a sua prole, toda a sua descendência física e espiritual. Isso está se referindo à igreja, aos gentios que hoje também creem, não somente a descendência dos judeus. A primeira bênção, te abençoarei, Deus cumpriu essa promessa a Abraão. Em Números capítulo 23, versículo 19, está escrito que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Será que tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Então, se Deus falou a Abraão que fará ou faria, ele fez, porque tudo que Deus promete, ele cumpre, porque ele é fiel. Ele é fiel, ok? Em Deuteronômio capítulo 1, no versículo 10, está escrito a seguinte expressão: Deus vos multiplicará. Deus vos tem multiplicado, não é? Deus vos tem multiplicado. E eis que hoje sois multidão como as estrelas do céu. Segundo Crônicas 1:10, está escrito assim, olha: Deus vos tem multiplicado, dá-me agora também sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este tão grande povo? Então perceba que Deus faz uma promessa a Abraão, de abençoar Abraão, e de fazer de Abraão
ou da sua descendência, uma grande nação, um povo, sabe, que seria extremamente grande. E essa promessa que Deus faz a Abraão, tá, que é a primeira promessa, diga assim, olha, farei de você uma grande nação. Então Deus está se referindo de uma bênção que Ele vai dar a Abraão, para que ele inicie o seu plano. E a primeira, que é de abençoar Abraão, é justamente essa: eu vou fazer de você uma grande nação, um grande povo. E Deus cumpriu, porque Ele não é homem para mentir. Quando Salomão vai direcionar ou dirigir, ascender ao trono de Israel, a primeira coisa que ele pede é justamente sabedoria. E a frase que ele diz é essa: é muito grande o povo. Que povo é esse? A descendência de Abraão. Porque Deus faz essa primeira promessa a ele, a promessa de abençoar Abraão. A promessa de abençoar Abraão de que forma? Fazendo de Abraão uma grande nação. E hoje todos nós podemos ver o povo de Israel estabelecido lá, os árabes do outro lado também lutando ali contra Israel, porque é uma briga antiga já desde o tempo de Abraão e Sara, de Ismael e de Isaque. Porém, nós vemos que além desses povos que vivem geograficamente ali no Oriente Médio, existem também os descendentes de Abraão pela fé. Isso diz respeito àqueles que creram em Jesus Cristo, que também é descendente de Abraão. Então em Jesus nós somos abençoados também, segundo a promessa que Deus fez a Abraão. Só que perceba que essa promessa, far-te-ei uma grande nação, ela é exclusiva para Abraão. Abraão, eu vou fazer uma grande nação de você, porque através dessa grande nação eu vou começar esse projeto. Eu vou começar a trazer cor ao que está em preto e branco. Eu vou começar a mostrar para a humanidade que eu tenho um povo separado. E que através desse povo separado eu vou demonstrar a minha glória. Ok? Mas aqueles que crerem no seu descendente de Davi, que é Jesus, crerem nele, também alcançarão as promessas que eu tenho feito a você. Mas esse primeiro tópico, essa primeira promessa é exclusiva a Abraão. Diga assim, a primeira promessa de fazer dele uma grande nação é exclusiva a ele, não se estende a mais ninguém. Então essa promessa foi para ele, porque através da promessa que foi feita para ele, Deus começaria agora a trabalhar em toda a terra, através da promessa que foi derramada nele. Então através dele, agora as coisas começam a se alargar. É como um leque que vai se abrindo, glórias a Deus. É como um leque que vai se abrindo. Assim também é a promessa de Deus na nossa vida. Deus nos faz uma promessa hoje, e o tempo vai passando, nos causa ansiedade para ver aquilo se cumprir, e não se cumpre, o tempo passa, e não se cumpre, o tempo passa, e a gente acha que é alguma coisa que está acontecendo e não acontece. Mas tudo isso é um leque que vai se abrindo, até que chegue o momento do cumprimento do que Deus prometeu para a tua vida. Glória a Deus. E eu creio piamente que hoje alguém aqui dentro, que está cultuando conosco, pode estar lá no final desse leque, numa ponta, na outra, no centro, mas alguém pode estar sendo alcançado aqui hoje com o grande cumprimento de uma promessa que Deus fez exclusivamente para a tua vida. Glória a Deus. A segunda promessa que Deus faz a Abraão olha que coisa interessante, é: te abençoarei. Abençoar. Diga assim, abençoar. Abençoar é um portal que significa assim, olha, autorizo você a crescer, autorizo você a prosperar. Glória a Deus. Então Deus falou isso para Abraão: primeiro, eu vou fazer de você uma grande nação. Segundo, em você, nessa grande nação, eu vou abrir as portas para que você prospere, para que você cresça. Glórias a Deus. Então Deus cumpriu essa promessa, abençoando não só Abraão, não só ele, mas toda a sua descendência. Perceba aqui, ó, Abraão, Isaque, Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Aí vem todos os 12 filhos, aí vem as 12 tribos, aí vem o Israel se espalhando
para todo mundo, e da onde descendem uns judeus que estão até hoje espalhados pela terra, ok? Os árabes estão num outro lado ali, do outro lado dos muros da lamentação, ocupando um território gigantesco lá, mas o povo está espalhado. Toda a descendência de Abraão, física, está estabelecida naquele lugar, mas toda a descendência espiritual, ou melhor, toda está no mundo todo. É muito difícil você falar toda, mas uma parte de toda a descendência espiritual, da bênção que Deus prometeu a Abraão, está aqui nesta manhã cultuando a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, você faz parte desta promessa, porque você creu. Então a descendência de Abraão foi abençoada através da bênção que Deus prometeu a ele. Eu te abençoarei, eu vou autorizar você a crescer. Gênesis 26, versículo 12, olha o que diz sobre o filho de Abraão. E naquela mesma, e semeou Isaque naquela mesma terra, e ele colheu 100 vezes mais no mesmo ano, recolheu 100 por um. Por quê? Por quê? Porque o Senhor o abençoava, porque Deus havia feito uma promessa ao seu pai Abrão, ok? Provérbios 10, versículo 22, olha o que está escrito: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor engorda, ok? E não é engordar fisicamente, fique tranquilo. Tá? A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Mas eu recebi algo, meu trabalho, eu estou sofrendo tanto. Talvez você se precipitou em alguma coisa, entrou por um caminho que não devia. Não, mas eu recebi algo do Senhor, mas eu não estou conseguindo pagar. Pelo amor de Deus, será que isso veio de Deus mesmo? Porque a bênção de Deus não acrescenta dor. A bênção de Deus é perfeita, boa e agradável. E é essa bênção que Deus quer dar para os seus filhos. E quando nós recebemos essa bênção? Quando nós esperamos a vontade dele se cumprir na minha vida. Não abra portas, não arrebenta cadeados, não tenta ultrapassar o farol vermelho da sua vida espiritual. Espera, porque Deus sabe a melhor hora e a melhor maneira de te abençoar. Então confia no Senhor. Glória a Deus. Eu te abençoarei. Olha o que está escrito em Números 22, 26. O Senhor disse a Moisés: fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo. Levante sua mão direita. Glória a Deus. Essa é chamada bênção sacerdotal. Era assim, era desse jeito que Arão abençoava toda a nação de Israel. Era desta forma. Levante sua mão direita para o céu, abre o teu coração, fecha o teu olho. Isso é a bênção sacerdotal. Do mesmo jeito que temos a bênção aqui no final do culto, ok? Nós temos aqui que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, essa era a bênção sacerdotal no Antigo Testamento para todo o povo de Israel, porque o Senhor mandou eles abençoarem assim: olha, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, e o Senhor sobre vocês levante o teu rosto e lhe dê a paz. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Essa é chamada de bênção, a bênção sacerdotal. Guarde, frise, risque isso na sua Bíblia, bênção sacerdotal. No Novo Testamento é chamado de a bênção apostólica, porque nós vivemos no Novo Testamento, no tempo vivemos os ensinamentos e o tempo dos apóstolos. Então nunca se esqueça, diga para quem está ao seu lado, não se esqueça que essa promessa se estende a você também. Diga assim: Deus está te abençoando hoje. Diga assim: Deus está te autorizando a prosperar, a crescer, a avançar, a romper. Então não fica parado, vai para cima. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está te autorizando a crescer. Aleluia, glória a Deus. Terceira promessa que Deus faz a Abrão: engrandecerei o teu nome. Olha só que coisa. Aí alguém vai falar: pô, o pastor Cláudio está pregando teologia da prosperidade. Não é bíblico, está na Bíblia. Engrandecerei o teu nome. Deus está falando a Abrão, que significa pai exaltado.
Mas quando Deus fala, engrandecerei o teu nome, Deus já está vendo lá adiante. Porque quando Deus te faz uma promessa hoje, você fala, não dá para mim, não tenho, não posso, não sou ninguém, não tenho capaz, ninguém pode me ajudar. Mas Deus não está falando de agora. Deus está falando daqui a pouco. Deus está falando de amanhã. Deus está falando da semana que vem. Deus está falando do mês que vem, do ano que vem. Porque Deus fala tudo isso com um camarada que se chama Pai Exaltado. Aí lá na frente, no capítulo 15 ou 18, se não me falha a memória, Deus muda o nome de Abrão e coloca mais um A, que fica Abraão, que muda de Pai Exaltado para Pai de uma multidão. Então hoje você de repente pode chamar quebrado, mas Deus está falando, vou te engrandecer o seu nome, porque amanhã você vai ser uma pessoa de sucesso. Hoje você pode estar falido, Deus pode estar falando assim, ó, recuperado, pleno, estabilizado. Desempregado hoje, Deus pode estar já falando para você assim, bem empregado, com um bom salário, um bom trabalho. Glória a Deus. Então, confia no que Deus está liberando para você. Aleluia, diante deste púlpito hoje. Confia. Não é porque eu estou pregando, é porque eu estou falando da palavra do Senhor. Glórias a Deus, glória a Deus. O nome de Abrão, ou de Abraão, Deus engrandeceu tanto ele, que o seu nome hoje é respeitado no mundo todo. É um dos mais respeitados nas maiores 3 religiões monoteístas que existem: cristianismo, islamismo e judaísmo. É o nome de Abraão, é o suprassumo. Tá? O nome de Abraão é o suprassumo, principalmente para islamismo e judaísmo. Nós, cristãos, reconhecemos o nome de Abraão, mas nós exaltamos o nome de Jesus. Agora, pela fé, nós somos descendentes de Abraão. Nós cremos em Jesus pela fé de Abraão. Glória a Deus. Tá? Então, se tornou muito honrado. Deus engrandeceu tanto que no século 21, nós estamos falando aqui sobre o seu nome hoje. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 9, olha o que está escrito: estive com você por onde quer que você andou, eliminei todos os seus inimigos diante de você, engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Palavra de Deus a Davi, descendente de Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Se essa palavra é para Davi, descendente de Abraão, essa palavra também é para mim e para você, que também somos descendentes de Abraão. Glória a Deus. Então, irmão, o inimigo que se for maluco, doido, que se levantar contra a tua vida, já tem dia e hora marcada para cair. Glória a Deus, porque não adianta, é só 2 trabalhos: levantar e cair, levantar e cair, levantar e cair. Porque Deus prometeu que vai engrandecer o teu nome. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Isaías capítulo 66, versículo 22, está escrito assim, olha: porque assim como os novos céus e a nova terra, assim como novos céus e nova terra, hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. O seu futuro está nas mãos do Senhor. E sabe por que Deus está fazendo essas promessas aqui para vocês hoje? Porque você só conhece o que está aqui, você só vê o que está diante dos teus olhos. Antigamente a gente falava, só vê o que está na frente do seu nariz, não é? Mas por que Deus está te fazendo promessas lá adiante? Porque Deus já está lá. Deus já está lá. Então Deus já está, porque a Bíblia fala, se não me falha a memória, Isaías acho que é 46:10, se eu não me engano, tá? Diz que Deus, Ele anuncia o fim desde o começo. Você consegue ver aí para mim? Se tá? Aí, ó, tá vendo aí? Ó, desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. É só a tradução que muda. Deus está dizendo assim, eu anuncio o fim, desde o começo. Tá? Por quê? Porque nós escrevemos da direita para a esquerda, mas a língua hebraica ele escreve da esquerda para... Então quando Deus se promete aqui, Ele já escreveu aqui, o cumprimento já está aqui.
Glória a Deus. Então por que Deus está falando, eu vou fazer, eu vou engrandecer? Porque Deus já está lá no amanhã. Você não conhece o caminho, mas Deus já conhece o caminho, as curvas, as encruzilhadas, a entrada à direita, à esquerda. Deus conhece tudo. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 14, está escrito assim, olha, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amém? Aqui, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Isso que você sente aqui no culto não é emoção, porque se for emoção, amanhã você não tem vontade mais de vir para a igreja, e aí já está a resposta para alguém. Porque eu vou no culto domingo e na segunda-feira eu não tenho mais nem vontade de ir para a igreja? Porque você está só emocionado. Mas os arrepios que eu sinto na igreja, um Doril, um Dorflex resolve. Mas eu até choro no culto, é porque você está triste, está com problema, está apaixonado e alguém não te quer, ou perdeu alguma coisa muito valiosa, mas não teve um encontro com Jesus de verdade. Agora hoje Deus quer mudar essa história na tua vida. Deus quer mudar, Deus quer fazer que esse arrepio aí seja realmente do Espírito. Deus quer que a lágrima que caia seja realmente, sabe, gerada por uma comoção interior do Espírito de Deus agindo dentro de você. Porque quando nós realmente recebemos esse Espírito, o culto está acabando aqui, ou acaba o culto e a gente já está com expectativa para o próximo. Glória a Deus, porque aqui é o lugar onde Deus preparou para falar com você, para abençoar a tua vida. Glórias a Deus. Então essa promessa feita se estende a você e a sua descendência. Esta promessa se estende a você e a sua descendência, ok? Então confia no Senhor, confia, porque Deus ainda tem coisa grande para fazer através da tua vida. Glórias a Deus. Deus tem coisa grande ainda para fazer através da tua vida. E olha que coisa interessante. A quarta promessa que Deus faz a Abraão, a segunda é, te abençoarei. Então eu vou colocar a minha bênção em você, eu vou autorizar você agora a romper. Haverá uma disruptura na tua vida. Agora, a quarta, tu serás uma bênção. É a bênção que Deus deu a ele, agora influenciando outros. Glória a Deus. A bênção que Deus deu a Abraão foi a autorização para crescer e prosperar. Agora você será uma bênção. Eu fui uma bênção na tua vida. Agora você vai ser uma bênção na vida dos outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, depois de muito tempo pregando, pastoreando, eu aprendi algo. Toda vez que eu ia pregar na igreja, que eu pastoreava ou fora, eu sempre, Senhor, me usa, me enche do teu Espírito, né? Me enche, me dá sabedoria, me dá graça. E não faz muito tempo, alguns anos atrás, eu aprendi que essa oração é uma oração de quem ainda não conheceu a Deus. Me usa hoje, Senhor, me enche do teu Espírito, me dá graça, entendimento, capacidade. É a oração de um pastor ou de um pregador que ainda não conheceu a Deus no secreto. E foi daí que eu entendi que eu estava na porta do Santo dos Santos querendo entrar, mas ainda não havia entrado. E nesse dia eu entendi, minha mente fez bum, e eu fui para dentro. Glória a Deus. Porque essa palavra diz, tu será uma bênção. Isso me fez entender o quê? Que a bênção de Deus já está em mim. Agora eu não tenho que pedir para Deus me encher, me usar. Não, não, não. Eu tenho que falar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deu a mim, transmite agora para o teu povo, para a tua igreja, tá? Senão, eu ainda estou na dependência de receber para entregar. Eu não estou mais na dependência de receber para entregar. Senão eu não posso pregar para você fé, convicção de que Deus já te abençoou. Não, eu não estou na dependência de receber para entregar. Não, agora eu estou na eminência de entregar porque eu já recebi. Glória a Deus. Então a bênção de Deus já estava sobre Abraão agora.
para que ele agora fosse uma bênção. Gálatas 3,7 diz assim, olha: saibam, portanto, que os que têm fé e que são filhos de Abraão, ou seja, quem adquiriu fé são descendentes de Abraão, porque um dia Deus colocou a sua bênção nele. Então, através da bênção que Deus colocou em Abraão, que creu, nós cremos também e fomos abençoados, consequentemente, através da vida dele. Então é para isso que nós estamos aqui. Gálatas 3,9 diz: de modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Então eu não tenho mais, ou você não tem mais que pedir: Senhor, me enche, me usa para eu abençoar. Não, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou em mim, já depositou em mim, sua glória, graça, conhecimento, unção, usa para abençoar alguém, e Deus vai começar a usar você e influenciar pessoas, porque Deus já te deu, Deus já te encheu, Deus já te capacitou, Deus já te levantou para exercer a sua função. Glória a Deus, glória a Deus. Então a segunda promessa era a bênção de Deus para ele. A quarta promessa é a capacidade agora, sabe, dele ser bênção para os outros. E é isso que Deus está falando com você nessa manhã. Você já passou do estágio de ficar choramingando migalha, ok? Você já passou do estágio de choramingar migalha, sabe? Ah, Senhor, não. Deus já derramou o Espírito dele na tua vida. Agora é hora de você se levantar como tal e abençoar outras pessoas, ok? Diga assim: eu preciso entender que Deus já derramou a sua bênção em mim, me autorizou a prosperar. Agora eu me levanto como homem e mulher de Deus para abençoar, através da bênção que Ele me deu, a minha geração e as gerações futuras. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Está entendendo, irmão? Amém, glória a Deus. A quinta promessa que Deus faz a Abraão é: abençoarei os que te abençoarem. Irmão, isso aqui é tão lindo, mas tão lindo. Sabe, em Gênesis 27, do 27 ao 29, ele diz assim, olha: e se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e abençoou, e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Glória a Deus. Que o Senhor abençoou. Deus lhe deu o orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você, e nações o reverenciem. Que você seja melhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Aleluias, glória a Deus. Tem gente bonita do seu lado aí? Com todo respeito. Tem. Hã? Não precisa encostar na pessoa não, só faz assim, ó. Eu falei não precisa encostar, tem gente beijando. Sabe o que é isso? É que você, está sentindo o cheiro da bênção, do frescor, da bênção e do milagre, da presença de Deus na vida dessa pessoa do seu lado. Glória a Deus, glória a Deus. Coloque a sua mão nessa pessoa agora. Isso. E diga assim: eu serei obediente à voz que está ecoando aqui hoje. Uma voz tremenda, como voz de muitas águas, que está me ensinando do céu a abençoar aqueles que me abençoam. Diga para essa pessoa: eu te abençoo segundo a bênção que está em mim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Calarabacano soe calachue mandarabaga. Ori me calando e macassaio, ore calabagas e mindarás. Abençoarei os que te abençoarem,
Salmo 126, 122, versículo 6 diz: orai pela paz em Jerusalém. Em Jerusalém. É para lá, né? Em Jerusalém. Ok? Porque prosperarão, serão prósperos aqueles que a amam. Glória a Deus. Ah, mas os judeus não creem em Jesus. Não me interessa. Isso é um problema deles. É como uma pessoa que usa droga. Eu quero que ela se liberte, mas ela quer usar. O que eu vou fazer? Vou condenar? Não, vou orar por ela. Vou orar. É como uma pessoa que optou por outro sexo. É bíblico? Não. É errado? É. Mas o que eu vou fazer? Eu vou matar? Eu não vou, sabe? Não. Eu não concordo. Mas eu vou orar por ela. Eu vou abençoar. Eu vou cuidar. Se vier para a igreja, a gente vai cuidar. Tem que amar e orar. Ok? Para que Deus abençoe. Não tem nada de cura. Mas para que Deus abençoe. Para que Deus transforme. Porque Jesus, Ele recebe todos que vêm a Ele. Ok? Mas todos que vêm a Ele, tomam uma cruz, nega-se a si mesmo e segue. Vamos continuar. Ok? Então no caso dos judeus, não creem em Jesus. Jesus é só um profeta. Ok? É um problema deles. Porque a Bíblia diz que os últimos serão os... Então Jesus veio para quem? Jesus veio para quem? Diga, para os judeus. Diga assim, os judeus seriam os primeiros. Isso, os gentios, os últimos. Ok? Diga assim, os judeus, os primeiros, rejeitaram Jesus. Então a bênção dos judeus passou para os gentios, que aceitaram Jesus, que somos nós aqui hoje. Então amém? Amém? Então, mas é isso, não tem nada que achar, é orar por Jerusalém. Ore por Israel. Ore. Ok? Ore. Esqueça política, Bíblia. Amém? Esqueça política, o cenário geopolítico. Esqueça tudo isso. Guerra, esquece. Estou falando de Bíblia. Ok? De Bíblia. Você já viu que quantos milhares de pessoas morreram esse mês que passou na Nigéria? Pela perseguição aos cristãos? Eles estão gritando nas ruas: Trump, ajuda a gente. Ok? Na Índia, estão queimando pastores, esposas de pastores, filhos de pastores. Jogam num buraco e jogam madeira e folhas de árvore em cima e ateiam fogo. E eles não têm como sair lá de dentro. Os que saem, a carne tem a parte da cor da nossa carne e aqui branco, já derretendo. Na China, esta semana, foi mais uma leva de pastores presos. No Irã, estão enforcando pastores e famílias de pastor. Só que é a igreja que mais cresce no mundo. Uma igreja debaixo da terra, subterrânea, em túneis que foram construídos para questões de guerra. As igrejas estão crescendo lá de baixo. Aí você não entende. Porque o Brasil, eu posso gritar lá na esquina: Jesus está voltando. E o que pode acontecer é algum doido vir reclamar comigo. Ok? Mas ninguém vai me enforcar. Ninguém vai me metralhar, me queimar. É porque um dia, em Nova York, em 1947, no dia 29 de novembro, depois da Segunda Guerra Mundial, o presidente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, Oswaldo Aranha, quando estavam decidindo para devolver e criar um novo Estado de Israel pós-guerra, caiu na mão dele, o voto Minerva era do presidente. E ele de longe, ele nem lá estava, ele de longe, ele disse assim: eu assino, porque eu quero que Israel volte e tenha um pedaço de terra e seja considerado não um povo, mas um Estado. Israel é descendência de Abraão. Quem abençoou Israel foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E caiu, ou está incluído nessa promessa: abençoarei os que te abençoarem.
O povo de Oswaldo Aranha sou eu, é você. E hoje o Brasil ainda o que planta, colhe. Tem chuva, tem sol, tem frio, tem vento, tem natureza, tem tudo. É a riqueza, é a maior exuberância da terra, é o Brasil. Aleluia, glória a Deus. Porque um dia alguém abençoou a descendência de Abraão. Lá em Nova York nós estamos hoje tendo liberdade ainda de poder cultuar 10 da manhã, 18 horas, ir para a rua, ir para a praça, para o shopping e falar de Jesus em todo lugar. Você dê glória a Deus por isso, valorize. Você está na mira da bênção de Deus. Você está na mira da bênção de Deus. A bênção de Deus está correndo atrás de você, porque um dia nós também abençoamos aquela descendência, porque nós cremos em Jesus. Aleluia. Mas olha, para você entender a seriedade desse assunto, a sexta bênção: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Números 23, 8. Um rei chamou Balaão, profeta de Deus, porque nada do que Balaão falou deixou de se cumprir. Tem gente que fala que Abraão foi falso profeta. Falso profeta não é o que erra uma profecia. Isso é pensamento de quem não estuda, de quem não lê Bíblia. Falso profeta não é quem fala alguma coisa que dá diferente. Ele pode ter se emocionado, a questão é ele depois reconhecer que errou. Falso profeta é quem faz as coisas com interesses escusos. Falso profeta é quem pastoreia pelo dinheiro. Falso profeta é quem ensina pela ganância. Falso profeta é quem quer destaque para poder o seu nome estar nos holofotes. Isso é falso profeta. Jesus fala sobre falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que andam de casa em casa, subtraindo, usurpando as viúvas. Isso é falso profeta. Falso profeta não fala do que fala, está falando de motivação. A igreja precisa entender essas coisas. E quando eu estou falando de falso profeta, eu não estou falando de quem tem dom de profecia. Dom de profecia é um presente que Deus dá para qualquer pessoa. Eu estou falando de ministério profético, é outra coisa. É a pessoa que nasceu para ser profeta. Entenderam? Entenderam? Amém. Então, ministério profético é uma coisa, é o que aponta o caminho, é o que orienta, é o que repreende, é o que mostra o pecado. Esse é profeta, ministério profético. Dom de profecia, ele vai entregar uma profecia quando Deus dá uma profecia para ele entregar. Ministério profético é a vida da pessoa. Um dom de profecia é um presente que Deus dá a mim. Ministério profético é uma pessoa profeta que Deus dá à igreja. Dá para dar glória? Balaão, procure uma profecia de Balaão que não se cumpriu. O problema é que depois Balaão foi atraído pelo dinheiro. Porque quando pagaram ele e falaram: estou aqui o dinheiro, sobe naquele monte, você é israelita. Sobe no monte, amaldiçoa Israel, porque aí no outro dia a gente vai guerrear e vai destruir eles. Amaldiçoa. E ele subiu lá, a caixa de dinheiro do lado, ele subiu, e a mão tremia, e a mão tremia, e o rei falando: vamos, amaldiçoa, para amanhã eu vencer eles. E a mão tremia: não, eu volto amanhã. Tá bom, vem Balaão, amaldiçoa hoje. E Balaão está lá: vai Balaão, amaldiçoa. Aí ele fala assim: eu não posso. Como eu posso abençoar ou amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Ou seja, como eu posso amaldiçoar alguém que Deus já quis abençoar? Aleluia. Então, ele não fez. Só que depois ele foi atrás do rei por causa do dinheiro e falou: eu não vou amaldiçoar ninguém, mas eu vou dar para você uma estratégia. Pega as suas mulheres e coloca no meio deles, e eles vão se misturar. E foi isso que aconteceu. Por isso que ele é chamado de falso profeta. Ok? Por isso que ele é chamado de falso profeta. Preste atenção. Diga assim: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Egito se levantou contra Israel.
morreram no Mar Vermelho. Os amalequitas e canaditas se levantaram, morreram na mão de Josué. Os filisteus se levantaram, Deus derrubou através de Davi. A Assíria se levantou, Deus matou, enviou um anjo que matou numa só noite 185 mil soldados assírios. A Babilônia se levantou, Deus usou a Pérsia e derrotou a Babilônia. Roma destruiu Jerusalém, desde então entrou em decadência. A Espanha se levantou, sabe, com a Inquisição, matando cristãos por todo o mundo, por volta de 1940. Sabe o que aconteceu? Perderam todas as colônias depois desse acontecimento. A Alemanha nazista se levantou com Hitler, foi arrasada na Segunda Guerra Mundial e Hitler morreu uma morte horrível. O Reino Unido restringiu a entrada dos judeus depois do assinado de Oswaldo Aranha. Eles concordaram, depois voltaram atrás. Não demorou muitos anos, pastor Reginaldo, perderam todas as colônias que eram pertencentes a eles. Então, Egito, Síria, Jordânia e Líbano, Egito, Síria, Jordânia e Líbano, tá? E também o Iraque, se levantaram de 5 a 10 de junho de 1967, 6 dias, a guerra conhecida, Guerra dos 6 dias. Estas 6 nações, Egito, Síria, Jordânia e 5, Iraque e Líbano, se levantaram em 1967 contra Israel, para tomar o território de Israel, em 6 dias, Marquinhos, de 5 a 10 de junho de 67 do século passado. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Israel derrotou as 5 nações e triplicou seu território 3 vezes mais. Pastor, o que eu tenho a ver com Israel? Israel é descendente de Abraão fisicamente. Você é descendente de Abraão espiritualmente. Aleluia. Todo o problema que você está enfrentando hoje não é para arrancar de você, é para aumentar, prosperar, fazer você crescer. Toda luta que você está passando hoje não é para te matar, é para fazer o seu território físico e espiritual expandir. É ano da expansão. Glória a Deus. Essa guerra é chamada de Guerra dos 6 dias. Dá um Google, ok? Você vai encontrar lá. Você vai encontrar lá. Agora, se Deus fez tudo isso, e eu só mostrei alguns pontos, tem mais dezenas. Ok? Se Deus fez tudo isso para cumprir a promessa que eu vou abençoar quem vai te abençoar e amaldiçoar quem vai te amaldiçoar, por que você acha que Deus vai deixar você na provação? Por que você acha que com você será diferente? Por que você acha que Deus não vai olhar para você? Qual é o teu problema? Se Deus fez tudo isso por um povo rebelde, sabe? Que se desviava, que ia atrás de ídolos. Deus fez isso para cumprir sua palavra. O que Deus pode fazer através de você se você se mantiver fiel? O que Deus pode fazer com você, através de você, para você, se você mantiver uma vida fiel? Você já imaginou o que Deus tem para entregar para você? Por que você acredita que Deus vai me abençoar porque eu sou pastor? Mas você não acredita que Deus vai mudar a tua vida, simplesmente porque Ele te prometeu. Por que você não acredita? Eu poderia passar o dia todo mostrando fatos aqui, de Deus honrando pessoas que confiaram na sua promessa. E o que te faz você acreditar que Deus não está olhando para você? Que Deus não está te contemplando, te vendo? Deus está com os olhos fitos em você nessa manhã. Essa palavra aqui, Deus está falando para nós. É para você. É exclusivamente para você. Para você entender as promessas que eu fiz a Abraão, elas se estendem a você. Glória a Deus. Para concluir, em ti serão benditas todas as nações da terra. Glória a Deus. Como que em Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas? Gálatas 3, versículo 14 e 15 diz assim, olha: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito:
maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essa bênção, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, ela se cumpre na pessoa de Cristo, em nosso favor. Porque a genealogia de Jesus em Mateus começa em Abraão e vai até Davi. 14 gerações. De Davi até o cativeiro babilônico, 14 gerações. Do cativeiro babilônico até Jesus, 14 gerações. Então, de Abraão vem Davi, de Davi vem Jesus. Nós cremos em Jesus, que é descendente de Davi, que é descendente de Abraão. Então, em Abraão, através de Davi, através de Jesus, aleluia, essas promessas alcançam a minha, a tua, a nossa vida nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria, assim, do profundo do meu coração, que você entendesse a seriedade dessas promessas. Que você entendesse que você não é qualquer um. Não é qualquer uma, você não está aí largado. As provações que você passa são treinamento para algo maior que Deus tem para te dar. As provações que você tem passado são experiências que você vai ter para contar amanhã. Glória a Deus. Porque você não tem capacidade de enxergar o que está ali. Você não tem capacidade de enxergar o que está atrás dessa parede. Quanto mais o seu amanhã. Mas Deus sabe. Deus conhece. Aleluia. Glória a Deus. E o mais maravilhoso disso é que Ele disse assim: eu te autorizo a romper. Deus autorizou você nessa manhã a romper, a alcançar, a conquistar, a prosperar. Bendito é o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Deus maravilhoso, fiel, tremendo, misericordioso e santo. Eu sinto, Pai bendito, a Tua presença aqui. Pai, eu me curvo diante da Tua glória. E eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, toca nos corações aqui agora, Pai. Também naqueles que estão conosco pelas redes sociais. Pai, eu sei que muitas são as provações, ó Pai, que alguns servos e servas têm passado nesses últimos dias. Eu entendo, Senhor, que as lutas, Senhor, diferem. E a reação também, diante das lutas e dos problemas. Pois cada pessoa reage de uma forma. Mas, Senhor, a Tua promessa não muda. A Tua promessa é patente, ela é fiel. Por isso, Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus, derrama sobre nós, ó Pai bendito, a Tua graça, a Tua glória. Nos envolve, meu Pai, com uma convicção sobrenatural de que a Tua promessa está viva, de que o Senhor manifestará, Senhor, o cumprimento das Tuas promessas, e não tardará, Pai. No nome de Jesus, Senhor, opera, Senhor, em nós a fé. Não a fé salvadora, porque nós já cremos, mas a fé sobrenatural. A fé, Senhor, que alcança, Senhor, ó Pai, o inalcançável, que atinge o inatingível, que vê o invisível, Pai. Uma fé que supera obstáculos, que supera, Senhor, ó Pai, situações, que supera evidências, Pai. Uma fé, Pai, ó Deus, para que possamos crer, meu Pai, que todas essas promessas também nos alcançam nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, mantenha viva essa convicção de que a mesma promessa que o Senhor fez a Abraão, ó Pai, está viva mais do que nunca na nossa vida, a partir desta manhã, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos.